Vejam só, meus caríssimos, o governo dos Estados Unidos monitora o Lula, cerca o ladrão de 9 dedos e está de olho nas nossas eleições. Este e outros assuntos nós estaremos tratando agora, ao vivo, com o professor Carlos Lyron, trazendo todos os comentários precisos neste momento. Agora já é dia 29/7, em cima de 1 minuto deste novo dia. Eu chamo já para a nossa conversa o professor Carlos Lyron. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Joel. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste. Mais uma vez, um prazer enorme estarmos aqui. Hoje, com certeza, Joel, uma madrugada cheia, muitas notícias aí interessantes, muita coisa para a gente comentar. Então, sejam todos bem-vindos. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com todos vocês. Um abraço. Você que está chegando aqui agora, não se esqueça de deixar logo o seu like. Se você não é inscrito ainda, já inscreva-se no canal aqui. Agora, ao vivo, é de graça, você não vai pagar absolutamente nada e você vai estar ajudando a ampliar a nossa voz para que as informações verdadeiras elas possam chegar ao maior número de pessoas em todo o Brasil e em todo o mundo. Então, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, deixe seus comentários e se você quiser ajudar ainda mais o nosso trabalho, você pode nos ajudar através da nossa membresia, aqui embaixo, onde você se torna um membro patrocinador oficial, e aí você vai ter prioridade na hora da gente ler suas mensagens, e também você pode colaborar com a gente através desse Pix que está passando bem aqui na nossa tela. Vou deixá-lo, inclusive, aqui, ó, bem ampliado, fixado na sua tela. Se você quiser colaborar, também está aqui, ó. E a gente faz questão de agradecer, citando também os nomes de todos que nos ajudam pelo nosso Pix, como é o caso do patriota Edilson Rodrigues Dantas. Brigadão pela sua colaboração. E também os nossos membros, a gente fala aqui os nomes, como é o caso do patriota Rodrigo Ramos dos Santos, já está por aqui dizendo boa noite, Joel, professor e patriotas, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Abraço aí para todo mundo de Cachoeirinha, em Rio Grande do Sul. Agradecendo também aqui, patriota Montreal, nos presenteando aqui com 5 assinaturas do nosso canal. Muito obrigado pela colaboração, ajudando demais aqui o nosso trabalho. Olha, dito isso, nós vamos agora já direto para a nossa primeira informação, que é o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Alexandre de Moraes aprontando mais uma agora, dando 48 horas para que a defesa do presidente Bolsonaro esclareça se autorizou um vídeo de IA que foi exibido no dia 25 na convenção do Flávio Bolsonaro. Olha, meu amigo, é moleza. Eu avisei aqui, tem alguns dias, que Moraes iria proibir que o nome, a imagem e a voz de Bolsonaro fosse usada nestas eleições pelo Flávio e por qualquer outro candidato de direita. Porque a intenção do Moraes é isolar o presidente Bolsonaro, porque ele sabe, o cara tem o maior capital político do Brasil. E se a imagem, a voz, ou mesmo até um vídeo de IA dele for utilizado, ele sabe que a iminência é verdadeira, é praticamente certeza de o Flávio ganhar estas eleições. Professor Carlos Lyron, até onde vai a perseguição de Alexandre de Moraes, agora querendo proibir que até um vídeo feito com IA seja exibido na campanha de Flávio? Joel, eu ainda estou aqui sorrindo, eu achei muito engraçado isso, porque com certeza, Joel, eles não planejaram isso aí. Isso aí não estava nos planos de prevenção
do Alexandre de Moraes. Eles não esperavam por essa. Então, foi realmente uma surpresa, Joel. E eu achei que foi assim uma jogada de mestre. Achei que foi uma sacada incrível. Eu fiquei encantado. Cara, que coisa interessante que eles fizeram. Porque, Joel, não existe previsão legal para isso aí. Então, não teria como impedir. Não faz o menor sentido. Eles agora estão perdidos. Cara, como é que eles inventaram? Foi uma sacada incrível. De modo que ele agora está procurando, ele ainda está tonto. Cara, como é que esses caras foram tão inteligentes de dar essa sacada e agora eles estão perdidos, sem saber o que fazer. Então, eu achei muito engraçado, Joel. Foi muito criativo, porque não tem como, não tem previsão legal. Não cometeram crime nenhum. Não estava na lista de proibições isso, não teria como proibir. Então, assim, foi uma jogada de mestre. Agora vão ter que, provavelmente, como quem legisla no Brasil é o STF, o PSTF, muito provavelmente eles vão ter que legislar, criar uma nova, né, a jurisprudência, fazer uma nova lei, Joel, para prevenir isso aí. Mas foi incrível, viu? Achei engraçado demais. Pelo visto, Alexandre de Moraes, ele vai mudar a regra do jogo com o jogo já em andamento, né? Porque a gente sabe que para o TSE existe um prazo para que a legislação eleitoral, as regras, elas sejam mudadas. Geralmente, me parece que é com 1 ano de antecedência, né? Mas com Alexandre de Moraes, a gente já sabe, né? Constituição não vale nada. Constituição é um detalhe para a maneira como ele arruma lá um meio de justificar suas decisões. Inclusive, então, nesse caso... Não, só dizendo, Joel, só acrescentando que na eleição passada eles fizeram muito isso. Mudaram as regras do jogo com o jogo em andamento. Então, não será a primeira vez. Não será a primeira vez, portanto, podemos esperar mais um abuso da parte de Alexandre de Moraes, que, repito, acho que eu fui o primeiro a ventilar essa possibilidade do Alexandre de Moraes proibir que a campanha de Flávio use uma foto, uma imagem dele, ou um vídeo antigo, uma fala dele antiga, ou a voz dele, qualquer coisa que se refira ao Bolsonaro. Eu suspeito que ele possa até querer proibir que o Flávio use o sobrenome Bolsonaro. Tudo porque qualquer referência é uma grande ajuda para o lado da direita. E o Alexandre de Moraes está com medo, né? A verdade é essa. Ele está com medo de um Bolsonaro voltar a sentar na cadeira da presidência. Quem vai ser derrotado nessas eleições não é só o Lula, não é só o PT. Vai ser derrotado nessas eleições o Alexandre de Moraes. Quem vai ser derrotado nessas eleições é o Gilmar Mendes, é o Flávio Dino, é o Zanin. É a patota do sistema por completo. Flávio Bolsonaro inevitavelmente vai passar a vassoura em muita gente. Joel, essa é a minha visão. Não sei qual é a tua, Carlos. Não, está correto, Joel. Você tem razão. Eu queria só fazer uma pergunta, tanto para você como para todos que nos assistem. O que acontece com algo que é proibido? Quanto mais você proíbe, deixa as pessoas mais estimuladas a usar aquilo, a buscar aquilo, a ficarem mais curiosos ou menos curiosos? O que vocês acham? Eu imagino que mais pessoas, né, mesmo que não seja o Flávio, a equipe de campanha do Flávio, mas que muitas pessoas vão usar mais ainda IA e mostrar vídeos do Bolsonaro, porque não tem previsão legal, eles não vão ter como bloquear isso, Joel, sabe? E quem não tem nada a perder ali, quem não é candidato, né? E até mesmo porque o pessoal vai perder o medo, Joel, porque não tem como segurar, vai haver uma virada mesmo, não tem como segurar, Joel. É uma força grande, muito poderosa, é uma avalanche que está vindo e esse pessoal não tem para onde correr, Joel. Quando você proíbe, você acaba instigando, né?
que as pessoas sintam-se atiçadas na sua curiosidade de querer ver o que é isso que é proibido, né? E tem um outro sentimento que desperta com toda essa perseguição, né? Que você fica imaginando, Alexandre de Moraes é o sistema, Lula é o sistema. Por que eles se uniram e perseguem tanto o Bolsonaro? Então, o Bolsonaro só pode ser o cara que é a antítese disso. Bolsonaro é o antissistema. Bolsonaro é o cara que o sistema não quer de jeito nenhum. Então, isso vai passando uma percepção natural para a sociedade que tem alguma coisa errada nessa história. Não é normal o Bolsonaro ser perseguido tanto que é. E aí, quando você assiste um filme, por exemplo, que tem lá um personagem fraquinho, que ele fica apanhando do vilão, do lado de quem é que a audiência fica? Geralmente é do lado da pessoa que é perseguida. Você vai assistir a um jogo de futebol, aí tem lá um time que é forte, que é poderoso, que é rico, que tem os melhores jogadores, vai jogar contra um timezinho fraco. De que lado é que o teu torcedor tem a tendência de ficar e de torcer na sua maioria? Do lado do fraco. Quem é o fraco, quem é a vítima, quem é o perseguido em toda essa história que nós estamos vivendo hoje? É o Bolsonaro. Então, a população que é contra o sistema vai olhar no Bolsonaro aquele cara que é o antissistema, porque o sistema todo se uniu para tentar destruir o cara. Pois é, Joel. Exatamente isso, é verdade. E essa aqui era outra pergunta, né, que eu ia fazer, né? Então, se o Bolsonaro, se existe um sistema em conluio, né, corrupto, que está em conluio, e existe o antissistema, esse antissistema, ele é bom ou ruim para a população, para a maioria das pessoas? Porque o sistema ele vai beneficiar uma minoria privilegiada, né? Então, essa é outra pergunta. O que é que as pessoas têm que perguntar? Para aí. Né? Esse cara é antissistema, é contra o sistema. O sistema me beneficia ou me prejudica? Isso a população de modo geral. Então, outra pergunta aí, né, Joel, que as pessoas precisam refletir nesses próximos 2 meses aí, né, para tomarem a decisão deles, né? Tomarem as decisões do futuro, sobre o futuro do país. Pois é, e tudo que está acontecendo aqui no Brasil está sendo observado pela comunidade internacional, em especial os Estados Unidos e o governo do presidente americano Donald Trump, que de ontem para hoje já reagiu a certas medidas que vêm sendo tomadas aí pelo Lula e mostra que vai acompanhar de perto essas eleições e que, se não houver transparência de verdade, me parece que os Estados Unidos se encaminham, se prepara para não reconhecer a legitimidade do resultado desse pleito se o Flávio Bolsonaro não foi eleito por conta do dedão na balança mais uma vez. Olha, nesse contexto aí, trago aqui a informação que saiu nas últimas horas, mostrando que o governo Trump relaciona Bolsonaro em nova ordem contra o Brasil. Que ordem foi essa? Aqui, ó. O governo Trump resolveu prorrogar estado de emergência contra o Brasil por mais um ano. A medida vai estender por mais um ano o estado de emergência declarado contra o Brasil em 2025. Aí é nessa decisão que ele vai citar aqui de maneira indireta o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mesmo sem citar diretamente o governo de Donald Trump, voltou a relacionar o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma nova ordem que prorroga por mais um ano o estado de emergência nacional declarado pelos Estados Unidos em relação ao Brasil. No documento assinado nesta terça-feira, agora há pouco, algumas horas atrás, portanto, a Casa Branca afirma que integrantes do governo do regime brasileiro, do Lula e do Alexandre de Moraes, estariam promovendo uma perseguição política contra um ex-presidente, seus familiares e apoiadores
argumento usado para justificar a renovação da medida. Quem é o ex-presidente que é perseguido pelo regime Lula? Alexandre de Moraes. É o presidente Jair Bolsonaro. São seus filhos, sua família, seus apoiadores. Então, quem acha que vai poder pintar e bordar nestas eleições, como fizeram em 2022, na época do Biden, que interferiu para favorecer o Lula, para favorecer o STF, o TSE e etc., desta vez eu acho que vai dar com a cara na parede. E já imaginaram? Eu vou fazer essa pergunta aqui para o professor Carlos Lyon, inclusive. Você já imaginou o cenário da gente tendo uma eleição e no final do resultado os Estados Unidos dizendo, olha, não reconheço como legítima essa eleição. Lula, se for reeleito, portanto, não será reconhecido como legítimo presidente do Brasil. Como é que vai ficar a situação do Brasil perante a comunidade internacional, do ponto de vista de credibilidade, do ponto de vista econômico, dentre outros fatores? Joel, tanto ganhando quanto perdendo, os dias estão contados, viu? Para o 9 dedos. Os crimes já foram cometidos, eles não vão ser cometidos no futuro. Os crimes já foram cometidos. Né? Então, as delações que estão acontecendo nos Estados Unidos, do Carvajal, do próprio Maduro, que vai terminar delatando, ele não vai querer apodrecer na cadeia para sempre. E vários outros, né? Venezuelanos que foram capturados e estão presos nos Estados Unidos. Então, assim, os dias estão contados de qualquer modo. Agora, Joel, o Brasil está na lista vermelha, né? Por um ano aí, em observação, tá? Em estado de observação. Agora, Joel, eu hoje vou comentar muito fazendo perguntas. Vou fazer mais uma pergunta. Você acha que os Estados Unidos, você e todo mundo que está nos assistindo, acha que os Estados Unidos eles vão primeiro assustar e depois investigar, ou eles investigam primeiro, já tem todos os dados, com toda a tecnologia, com toda a inteligência, né, da CIA, Israel, Mossad, toda a inteligência, que o Brasil não anda nem perto, nós não temos nem GPS, nós não temos nada, não temos nada de tecnologia, e eu falo, Joel, eu morei lá, eu sei o nível, estudando política, a gente sabe o nível, o avanço da inteligência americana. Joel, é um negócio de outro mundo. É aquele negócio que a gente fala, quando você vê, eu já tinha ido e voltado não sei quantas vezes. É tipo isso. Joel, quando aqui a gente vem discutir um assunto desses, os americanos já estavam há um ano, há mais de ano, sabendo. Há muito tempo que eles estão sabendo. É uma tecnologia absurda. Joel, eles têm espiões em todos os lugares. Então, aqui, enquanto nós estamos aqui, o povo brasileiro, nós estamos nessa briga cultural, identitária, discutindo, farma-aura, sabe? Enganando nossos jovens nas escolas, não estamos desenvolvendo tecnologia nenhuma, um monte de gente recebendo programas sociais, Bolsa Família, fila de banco, sabe? Um atraso absurdo, geral, em tudo. As nossas pessoas não estão trabalhando, produzindo, gerando tecnologia. As faculdades, só doutrinação. Enquanto nós estamos fazendo isso, Joel, os Estados Unidos estão desenvolvendo tecnologia, Joel. Eles estão avançados demais, é lá na frente. A China do mesmo jeito, e outros países, Japão, Coreia, enfim. Então, assim, o que eu estou dizendo com essa pergunta, na verdade? É que eles, Joel, já mapearam tudo. Então, para botar na lista, eles têm fundamentação, não é à toa, não. É fundamentado, já tem a fundamentação, os crimes já foram cometidos, eles têm os dados, eles têm as provas, né? Então, é questão de tempo. Passando a eleição aí, independentemente de ganhar ou perder, eles só estão esperando. E eu não estou falando, Joel, para uma invasão, esse tipo de coisa, não. O que eu estou dizendo é que vão botar o Brasil na linha. Entendeu? Se for o Flávio, vai botar na linha
no sentido de fazer uma parceria justa, correta, honesta. Olha, nós somos amigos, somos parceiros. Se for o Lula, vai ser na bota. E eu não estou falando da bota militar. Eu digo, é na sola, é jogando pesado, é jogando duro, vai ser tarifando mesmo. E não é o povo brasileiro, eles amam o povo brasileiro. Eu morei lá há 11 anos, eles tratam a gente, Joel, como se fosse aquele primo, sabe? Como se fosse parente da família. Foi o melhor lugar do mundo. Eu sou muito mais bem tratado lá do que eu sou aqui, com todo respeito. Me trataram muito bem. Agora, eles gostam da gente, os americanos. Agora, quem está no poder hoje no Brasil é o mesmo povo dos anos 60 que criaram esse sentimento anti-imperialista, anti-americano no Brasil, porque eles queriam implantar aquela ditadura comunista. Isso é fato. Mas o povo americano gosta dos brasileiros, quer que o Brasil se desenvolva, nós somos parceiros, e se não for o Flávio, Joel, aí eles vai ter umas porradas nesse pessoal, para botar o pessoal no trilho. Não é contra a população, contra o povo, é contra o governo narco-terrorista corrupto. Pois é, né? Aí você falava aí que quando os Estados Unidos vão para cima é porque eles já estão munidos das informações que já levantaram há muito tempo. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia aqui, ó, que o governo Lula havia negado o visto aos enviados dos Estados Unidos que viriam ao Brasil para observar o processo eleitoral, a primeira coisa que veio como um estalo na minha cabeça é o seguinte: eu acho que isso é uma jogada do governo americano. Se o Lula, se o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja acha que vai esconder o que está acontecendo no processo eleitoral dos Estados Unidos, proibindo o visto desses dois enviados, eu acho que se enganou. Isso aqui é só uma distração. Porque eu acredito que, de fato, a inteligência americana já está, ó, há muitos meses por dentro, acompanhando tudo que está acontecendo no TSE, esse negócio de urna eletrônica, se tem falcatrua na totalização de votos, assim como eles levantaram todas as provas em relação à Venezuela. Se tiver marmelada na eleição brasileira, acho que eles não vão ter como esconder desta vez. Não adianta proibir vistos. Isso só vai criar uma espécie de cortina de fumaça, gerar uma justificativa para que o Trump use a caneta dele para fazer o que tiver que ser feito contra o regime. Minha leitura, não sei se é a tua visão também. Não, Joel, é isso mesmo, corretamente. As informações que eu tenho é que eles já estão aqui há mais de 8 meses, entre 8 meses e 1 ano, já coletaram todas as informações. Essas perguntas que eles iam fazer agora já foram feitas, já foram respondidas, já tem todos os dados. O que eles iam fazer era só publicar, fazer isso de forma pública agora. Mas a forma com a inteligência já foi feita. Eles já têm todos os dados, eles já sabem, né, todas as informações necessárias já têm. Agora, o que está acontecendo? É realmente agora o problema diplomático, que agora ele agora ficou público, né? E piorou a relação diplomática, porque, Joel, não foi qualquer um. Foram, na verdade, 2 dos mais importantes secretários. Não é qualquer um, é o secretário responsável pelo Departamento de Direitos Humanos, que, inclusive, avalia a questão lá da Lei Magnitsky, para a implantação da Lei Magnitsky, e o outro é o vice dele. Então, assim, são 2 das pessoas mais importantes lá no Departamento de Estado que cuidam dessas questões da liberdade de expressão, dos direitos humanos, eleições livres e assim por diante. São pessoas que só estão abaixo do Donald Trump, claro, o presidente, do Marco Rubio. Então, assim, não foi assim um diretorzinho qualquer lá, não. Então, realmente tem um impacto diplomático enorme. Infelizmente, Joel, o Brasil só passa vergonha, só se alinha com ditaduras quando vem uma democracia, né, e a mais importante do planeta, os Estados Unidos, eles estão criando esses problemas. É tanto que nas eleições eles convidaram várias outras organizações para acompanhar as eleições de menor importância e estão recusando
especialmente os Estados Unidos, né? Mas aquelas que são amigas, que são voltadas para os esquerdistas, eles estão convidando, né? Então, assim, Joel, vai dar problema. Vai dar problema. Muita coisa a gente ainda vai ouvir merda, ainda sobre isso. Vai dar merda. Vai. É isso mesmo a palavra. Eu só não quis usar, mas a palavra era essa. Mas estamos na iminência disso aí, ó. Agora, o Lula, eu já percebi que ele tenta trocar, ele tenta blefar no jogo, achando que o Trump é um cara que só fica na verborragia. É só bravata e não faz nada. Eu acho que o Lula já deveria ter olhado o que aconteceu com o Nicolás Maduro, quando o Nicolás Maduro desdenhou da cara de Trump. Quem é que pode limitar as ações do Trump? Quem é? É a ONU? Ninguém, É o Joel. Exército Brasileiro? O Lula se confia que a China vai mandar o exército aqui para defendê-lo se os Estados Unidos resolverem fazer uma ação contra ele, contra a quadrilha dele, contra seu braço armado, que são as organizações criminosas classificadas como terroristas? Basta você ver o cenário na prática como que está acontecendo, tudo vai sendo desenhado. O governo americano está preparando cada detalhe para cercar o Lula, para criar o álibi, criar a justificativa para dizer o seguinte: olha, nós não temos agora outra alternativa que não seja capturar também esse bandido, esse chefe de narcotráfico de cartel internacional, assim como aconteceu com o Nicolás Maduro. Olha só aqui, ó. Como é que o Lula, eu já percebi que ele tenta jogar no blefe, né? Achando que o Trump está brincando. Olha esse vídeo dele bem aqui, ó. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Aí, ó, o Lula disse isso num dia, quando foi no outro dia, ele nega os vistos dos observadores que o Marco Rubio mandou. Ele estava achando que ele ia fazer essa provocação e que os Estados Unidos não iriam fazer nada. Aí no outro dia ele já muda o discurso, olha só. Por isso, Lula, que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Aí tem uma outra matéria aqui do jornalista Cláudio Dantas, que revela em quem que o Lula está se fiando para tentar transmitir uma imagem de lisura do processo eleitoral que porventura possa beneficiá-lo. Olha aqui, ó. Olha a notícia aí. Observadores internacionais autorizados pelo TSE são quase todos aliados de Lula. Tá aí, os observadores internacionais que o Lula quer aqui, ó. Só aqueles que são amigos, que fazem parte do Foro de São Paulo, que são esquerdistas, socialistas, marxistas. Na hora que vem um que é independente, que ele não pode manipular, que é enviado dos Estados Unidos, o que ele faz? Não, cancela os vistos. Não deixa entrar, não deixa ver o sistema, porque senão vai dar merda, vão descobrir o que está acontecendo nos bastidores. Professor Carlos Lyron, o que você me diz disso aí? Corretamente isso, Joel, corretamente isso. Só os amigos. Até uma que é da Europa é uma globalista, né? Esquerdista, globalista. Então, assim, só tem os Estados Unidos mesmo. E inclusive outras organizações americanas que foram convidadas, como é o Instituto Carter, se eu não me engano, em homenagem ao ex-presidente Jimmy Carter, americano, é também esquerdista, que era democrata, né? Então, era o pessoal do Biden lá, dos democratas americanos, que são amiguinhos aqui também. E dessas outras organizações da OEA e organizações aqui da América Latina, que são todas esquerdistas também, dominadas pelos esquerdistas. Inclusive, eu fiquei sabendo que tem uma organização aí que é chefiada pelo aquele Rui Costa, se eu não me engano, né? Da Bahia, acho que era da Bahia ele, né?
E o está ex-governador chefiando... da Bahia. Ex-governador da Bahia, que está chefiando uma dessas organizações aqui na América Latina e é uma das observadoras. Joel, é aquela palavra que você usou, vai dar merda. Sabe por quê, Joel? Porque eles estão convidando só os amigos. E aí não vai ter legitimidade, Joel. O que eles tinham que fazer? Era convidar todo mundo, fazer com que o processo fosse verdadeiro, honesto, para não ficar dúvida. Se eles ganharem, tudo bem. Provou que ganharam justamente, inclusive, Joel, com o recibo de urna. É uma coisa que eu nunca entendi, como é que alguém no Brasil, qualquer um, eu não estou perguntando do lado, como é que alguém pode ser contra ter o recibo? Não é voto impresso, essa coisa não existe de voto impresso, é recibo da urna para você contar, e ela poderia até ser contada, conta na própria urna lá, né, na sessão eleitoral, e depois contabiliza e deixa lá, né, público isso, né, não só aquele boletim, né, mas faz aquela verificação, né, primeiro você dá o resultado geral, depois você faz a verificação, só para confirmar e não deixar dúvida, Joel. É importante que não fique dúvida. Eu quero votar e eu não quero ter dúvida. Eu quero ter certeza, Joel, que o meu voto foi contabilizado da forma correta. E como é que alguém pode não querer isso? Imagine eu, presidente do tribunal, eu iria querer, olha, não, eu quero todas as provas, eu quero todo mundo observando, eu não quero ir dormir com as pessoas duvidando da minha honestidade. Eu não quero isso para mim. Como é que esses caras fazem isso? Joel, por quê? Qual é o problema de contar isso corretamente? Qual é o problema de ter transparência, Joel? Por que será? Né? Então... Já diz o provérbio que quem não deve não teme, né? Se não quer Pois transparência é porque está querendo esconder alguma coisa. Pois é. Complicado, né? Essa questão aí de votação. Eu, pelo menos, eu não tenho plena certeza de que aquele númerozinho que eu apertei, apareceu lá a cara de alguém, se aquele meu voto foi exatamente para aquela pessoa. Porque depois que eu clico ali no confirma, não tem mais nenhuma maneira de eu saber para onde que foi o meu voto. Minha grande questão é essa. Ah, não, mas vai sair um comprovantezinho lá na máquina. O que que me garante que ali não tem um algoritmo programado para bagunçar, embaralhar aquelas informações, transformar elas e sair lá naquele boletim que é impresso já outra coisa diferente daquela que foi apertada ali nas teclas. A urna não tem contato com a internet, mas pode haver uma contaminação sem que ela esteja conectada na internet. Um aparelho desse aqui, de computador, sem estar conectado à internet, ele pode pegar um vírus. Pois é, Joel. Qualquer coisa pode pegar um vírus que pode modificar toda a programação dele. Então, eu, pessoalmente, estou dizendo que eu não tenho 100% de confiança nesse processo. E outra coisa, quando você vai totalizar os votos, você tem que totalizar de cada sessão, você tem que mandar aqueles dados como? Você manda de avião? Ou você manda pelo pombo correio, lá para Brasília? Não, você tem que mandar pela internet. O que me garante que a informação que entra no computador aqui é a mesma informação que sai no computador lá em Brasília? Eu preciso ser convencido de que o meu voto, de fato, foi para a pessoa em quem eu apertei lá na porcaria da urna. E como é que se comprova isso? Se tivesse lá o voto eletrônico e um voto físico num papel depositado lá numa urnazinha do lado. Ah, está em dúvidas? Pois vamos conferir os votos eletrônicos, ver se bate a totalização com os votos físicos aqui dentro dessa urna. Exatamente, Joel. Exatamente isso. Contabilizar os votos em papel de todo o Brasil. Bastaria você selecionar ali, sei lá, 1% das urnas aleatórias e fazer essa conferência para ver se batia um com o outro. Pronto, sanaria a dúvida de praticamente todo mundo. Correto, Joel. Eu não entendo, não faz sentido, Joel. Qual é o problema, né? Por que não? Por que não?
O povo brasileiro angustiado com isso há décadas. Isso tem dado problemas há décadas, Joel. E continua esse problema aí com todo... Né? Interessante, Joel, que depois que inventaram essas urnas eletrônicas, tem um lado aí que não perde mais uma eleição. Né? Agora sim, Joel, só o Brasil e Butão, se eu não me engano, tem esse sistema de votação. Não faz sentido. Por que Butão e o Brasil são especiais? O resto do mundo é burro, não sabe fazer nada, só o Butão e o Brasil sabem votar. Não faz sentido, Joel. Até o Maduro debochou do Lula, né? Dizendo que na Venezuela tem urna eletrônica, mas as urnas são auditáveis, né? Porque tem lá as tais atas. Aqui no Brasil, não podemos dizer o mesmo, né? Como é que se pode auditar as urnas brasileiras? E ele está preso por isso também, Joel, né? Será que vai dar cadeia para outras pessoas? Pois é. Então, avançando aqui, olha, o Lula não para de criar problemas para o Brasil. Parece que o sujeito quer perder, acho que ele já percebeu que vai perder essa eleição, se não tiver a manipulação do sistema, já sabe que vai perder. Aí parece que ele quer entregar o Brasil como uma verdadeira terra arrasada. A economia destruída, as relações internacionais destruídas, quer entregar um Brasil sem credibilidade para o próximo que vier por aí, talvez até para fazer com que ele não tenha um governo muito bem sucedido, né? Porque a esquerda, ela nunca pensa no Brasil, ela pensa sempre no poder. Quem pensa no país como um todo, mesmo quando é o adversário que está no governo, que tem alguma proposta boa, que vai beneficiar a população, quem está na oposição vota porque é algo que é bom para o país. Não, o PT, a esquerda nunca pensa assim, só pensa no seu projeto. Se é uma coisa que alguém vai fazer que é boa para o Brasil, eles vão boicotar, que é para o governo não ser um bom governo, para gerar uma revolta da população, para eles terem a oportunidade de voltarem novamente ao poder. É exatamente isso que está acontecendo aqui. O Lula criando problema com os Estados Unidos, criou problema com a Argentina recentemente e, não satisfeito, ainda criou agora mais uma crise com o Paraguai. Presidente da Câmara do Paraguai rebate fala de Lula. Conhecemos o valor da paz. Raul Latorre afirmou que presidente brasileiro tratou com demasiada leveza ou leviandade a maior tragédia da história paraguaia. O que ele disse? Olha, a manifestação ocorreu 2 dias depois de o ladrão de 9 dedos defender investimentos nas Forças Armadas durante visita à empresa Avibraz Aeroco em Jacareí. Lula está falando com demasiada leveza da maior tragédia da nossa história. O maior genocídio do nosso continente, escreveu Latorre. O deputado afirmou ainda que a Guerra da Tríplice Aliança teve seus inícios com a intervenção militar do Brasil no Uruguai, declarou que o conflito deixou o Paraguai devastado e ironizou uma fala anterior de Lula sobre a guerra na Ucrânia. Nós conhecemos o verdadeiro valor da paz, porque pagamos com o nosso sangue, concluiu aí o presidente da Câmara. Já teve também reação do vice-presidente do Paraguai. É o Lula arrumando confusão com todo mundo. O que se passa pela cabeça desse sujeito? Será que é muita pinga que ele está tomando? Joel, eu fico pensando o tempo todo, como é que um país como o Brasil, Joel, olha o país que nós temos, Joel, a riqueza que nós temos. Olha a riqueza que nós temos, a natureza, os recursos minerais, terras férteis, água potável, praias, tudo que se planta dá, minérios, uma extensão enorme, territorial, variedade de espécies, fauna, flora, enfim. Joel, nós temos tudo. Onde está o nosso problema? Onde está o nosso problema? Olha quem está liderando, olha quem está no poder no Brasil, Joel. Só criminosos, Joel.
Só bandidos, uma organização criminosa tomou o país inteiro de assalto, Joel. As instituições todas aparelhadas, eles vêm fazendo isso, e isso não foi do dia para a noite, eles vêm fazendo isso desde os anos 60, Joel. As universidades tomadas por militantes, não produz nada, Joel, não tem resultado, os cursos não ensinam nada importante, só doutrinação, é só besteira. As escolas do ensino médio, todas, sabe, é tudo sucateado, nós nos piores rankings da educação, tudo por causa desse mesmo pessoal aí que tutela a educação no Brasil nos últimos 40 anos, Joel. Então, assim, como pode, como nós deixamos, como chegamos a esse ponto de sermos governados? Alguém escreveu aqui nos comentários, o pessoal sabe, ludibriado, parece que, sabe, estão alcoolizados, né? Um monte de pessoas, as pessoas não reagem. Parece que está todo mundo drogado para aceitar isso, Joel. É uma coisa absurda. Já pensou esse país com pessoas com vergonha na cara, decidindo que nós vamos ter um país de verdade, que nós vamos construir um projeto não de 4 anos, não de um partido X, não de uma ideologia X, mas um projeto de Estado, Joel, de desenvolvimento, com os recursos que nós temos, nós nos tornaríamos a maior potência mundial, Joel. Com o que nós temos de recursos, o problema está faltando liderança, né? Tirar esse povo, varrer esses corruptos da vida pública brasileira, Joel. E aí é só criando problema com os vizinhos, não só com os vizinhos, vão criar problema com, né, lá na Europa, vão criar problema com Israel, né, com o mundo inteiro, com quem é bom, só tem parceria com ditaduras, né, e regimes autoritários. Então, infelizmente, Joel, é muito triste. Pois é, enquanto isso, aqui dentro, o regime tenta se proteger de tudo quanto é jeito, inclusive tentando silenciar o Flávio Bolsonaro, utilizando para isso instrumentos da máquina estatal, o poder judiciário, tentando de tudo para calar mais uma vez a voz de quem é contra o sistema. Olha só, PF cancela depoimento de Flávio por calúnia contra Lula. A informação parece até uma coisa assim normal, né? Poxa, Flávio Bolsonaro caluniou Lula, então tem que responder mesmo. Acontece que o Flávio Bolsonaro tem imunidade parlamentar garantida pela Constituição, porque ele é senador da República. E diz lá a Constituição que ele não pode ser investigado, ele não pode ser processado por quaisquer palavras, por quaisquer atitudes, qualquer coisa que ele faça no exercício do seu mandato. O cara é político, o cara está criticando o presidente da República, que é alguém que é incumbência dele fiscalizar, criticar, questionar. E aí o Flávio Bolsonaro não pode dizer nada que já vira alvo de um inquérito. O que é isso senão um sistema jurídico, político, da máquina estatal tentando silenciar alguém que está de fora do sistema, questionando o que o sistema está fazendo. Olha, o jurista André Mazzilha faz, inclusive, uma análise que eu quero trazer para vocês aqui em um vídeo rapidinho, mostrando como existe uma estrutura montada para tentar repetir o mesmo que fizeram contra Bolsonaro quando ele foi censurado nas eleições de 2022. Pode ser. É possível de ser lida... Volta do início. Acabou de sair na Folha de São Paulo uma declaração do governo Lula que é possível de ser lida como uma preparação para a censura nas redes sociais durante as eleições. De novo, vamos nos lembrar que em 2024 a gente teve o X, o antigo Twitter, censurado
pelo Moraes. Isso pode voltar a acontecer nessas eleições. A declaração do Lula, ou do governo Lula, que sai na Folha de São Paulo, é de que eles estão interpretando o posicionamento do Milei em relação ao Flávio Bolsonaro, o posicionamento do Trump em relação ao Flávio Bolsonaro, em relação às eleições, enfim, querendo mandar emissários, as falas do Milei na convenção do PL, etc. Eles estão interpretando tudo isso como uma interferência externa nas nossas eleições. Curiosamente, o apoio do Xi Jinping, o Lula não entende como interferência externa. O apoio que ele deu ao Maduro na Venezuela, ele não entende como interferência externa. O apoio que ele deu, inclusive, a Cristina Kirchner na Argentina, Cristina Libre, quando ela estava presa, por exemplo, foi lá na Argentina e segurou esse cartaz, isso ele não entende como interferência externa na justiça dos outros países. Mas o Milei e o Trump, aí ele entende como interferência externa. O ponto, meus caros, é que tudo isso é uma mentirada do governo, porque a nossa lei, ela é clara a respeito de dizer que interferência externa a ser proibida, isso está no artigo 24 da nossa lei das eleições. O que é vedado é o candidato ou o partido receber dinheiro de país estrangeiro e não apoio. Apoio de país estrangeiro é absolutamente normal, corriqueiro, e como eu acabei de mencionar, o próprio Lula tanto já fez como já recebeu de outros países. Agora, ele quer, claro, criar um discurso, né, de que isso tudo é um perigo, de que isso é uma interferência externa, muito provavelmente para poder ter essa carta na manga, repito, de censurar as redes sociais na reta final. Diz aqui a matéria da Folha que o governo vê com preocupação os 3 ou 4 dias antes de 4 de outubro em relação às redes sociais, porque o Trump, ele é aliado, segundo o governo, ele é aliado do Elon Musk, o Elon Musk é dono do X, e isso pode trazer uma interferência nas redes. Portanto, o que o governo pode estar preparando é uma restrição às redes sociais com base nessa interpretação de que há uma interferência externa, com base nos decretos que o Lula levou adiante a respeito de regulação de redes sociais no mês passado. Enfim, dentro desse contexto, ele pode dizer que há uma conspiração contra o Brasil e fazer com que, junto do STF, do Moraes, dos seus aliados, dos aliados do governo Lula, haja algum tipo, aí sim, de interferência nas nossas eleições. Aqui, eu fico imaginando que o Lula está com medo, né, das redes sociais. O que o governo americano pode fazer através das redes sociais, que o regime brasileiro ainda não tem o controle absoluto, total, né? Será se o Lula teme que na véspera da votação, os Estados Unidos, de repente, soltem algumas informações ou documentos que possam comprometê-lo na relação que ele tinha muito próxima, muito íntima com Hugo Chávez, com o Nicolás Maduro, com o Foro de São Paulo? Daniel Ortega. Daniel Ortega, o próprio Xi Jinping, o ditador de Cuba? Porque eu não sei qual é o medo que o Lula tem. Porque a gente falar, a gente questionar, a gente apoiar o nosso candidato, isso é motivo para ele ter tanto medo? Não sei. Eu só consigo imaginar que talvez ele saiba o que ele aprontou tempos atrás, agora que o Nicolás Maduro está preso, o Carvajal está preso, que eles sabem de tudo. Hoje mesmo, eu estava assistindo o programa do Paulo Henrique, né, que ele é talvez o maior especialista em Foro de São Paulo que temos no Brasil, né? O cara é genial nesse assunto. E ele está lá nos Estados Unidos, né, fazendo o trabalho dele de cobertura dos acontecimentos da geopolítica internacional, né? E ele dizia que nas apurações dele, a mulher do Nicolás Maduro, que também está presa, dizem que ela está cantando como um beija-flor. Ela, que segundo informações, ela era uma espiã cubana que foi enviada para a Venezuela com a missão de dar instruções para o Chávez, para o Nicolás Maduro, aí acabou se casando com ele. Então, se a informação se confirmar, ela sabe de tudo nos bastidores em detalhes.
tudo que se passava no Foro de São Paulo, os sistemas de financiamento, os sistemas de corrupção, os sistemas de tráfico de drogas para financiar as lideranças do Foro de São Paulo. Talvez, eu estou conjecturando aqui, o Lula esteja com medo de que os Estados Unidos tenham essas informações em mãos e que possam soltar isso para o Brasil ali 2, 3 dias antes das eleições. Só pode ser isso. São fatos, viu, Joel? Isso existe, são fatos, né? E só uma observação rápida, também existe a suspeita de que o próprio Maduro não seja venezuelano, né? Também, não sei se você já ouviu falar disso. Não. Pois é, eu já ouvi também, mas eu não tenho prova, só estou dizendo que eu já ouvi essa suspeita. Olha, Joel, pura hipocrisia, né, desses canalhas. Pura hipocrisia. O próprio Lula, e aí o Marcília falou muito bem, o problema é só financiamento, né? Só tem a lei, só faz referência ao financiamento externo, né? Mas nada mais. É tanto que o próprio Ladravaz de 9 dedos declarou apoio a Kamala Harris nos Estados Unidos, abertamente. E chamou o Trump de nazi. Tem vídeo dele gravado pedindo voto para o Maduro. Correto, exatamente. Então, pura hipocrisia, Joel. E aquilo que a gente tem falado aqui várias vezes, eles aparelharam tudo, Joel, e a lei só vale para os outros, né? Então, para eles são livres, eles mandam em tudo. Então, são os canalhas, não são humanos. Joel, esse pessoal não é um ser humano normal. Eles não são humanos, são os canalhas mesmo, né? Para mim, a maior prova, só um instante, para mim, a maior prova de que o Lula não respeita a soberania de país nenhum é que ele pegou um caça da Força Aérea Brasileira e foi até a Bolívia para resgatar a ex-primeira-dama de lá, que havia sido condenada pela justiça por corrupção naquele esquema lá da Lava Jato. Do Peru, Joel. Peru, né? Uhum. Como é que esse cara respeita a soberania do país se ele manda um avião das Forças Armadas invadir um espaço aéreo de outro país para resgatar uma pessoa que estava condenada por corrupção? A palavra para isso correndo o risco, inclusive, desse outro país abater esse caça e literalmente desencadear uma guerra. Exatamente, Joel. A palavra para isso é hipocrisia, né? Hipocrisia, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Joel, acrescentando aqui, agora, assim, e aqui vai um recado para a direita, né? Para a forma como a direita precisa lidar com essas questões, com isso que está acontecendo. Hoje eu estou muito de fazer perguntas, vou fazer outra, para tentar instigar, fazer com que todo mundo que esteja nos assistindo reflita um pouquinho. Eu pergunto, nesse momento, essa narrativa, Joel, da soberania, de que nós estamos discutindo urnas, sistema de votação, urnas eleitorais, quem está ganhando esse debate? Das narrativas, quem está se beneficiando nesse momento com esse debate? Se nós ficarmos discutindo o sistema de votação, urnas, se nós ficarmos discutindo soberania, se nós ficarmos discutindo Maduro, esses problemas dos Estados Unidos com a América Latina, quem se beneficia se a gente continuar nessa discussão? Quem se beneficia é o regime de plantão, é o próprio Lula, porque isso é uma cortina de fumaça, funciona como uma distração para o verdadeiro problema que o Brasil está enfrentando hoje, que é a catástrofe econômica. Pronto, a diminuição do poder de compra do cidadão brasileiro, que está vendo o seu salário mínimo não valer mais nada quando vai ao supermercado, quando vai à feira. Então, se o Lula fica nesse blá, blá, blá de soberania, de defesa da democracia, de rede social, de censura, de não sei o quê, a televisão passa o dia todinho só falando disso. Não dá espaço para mostrar os problemas reais que a população está sofrendo. Exatamente isso, Joel. Na mosca, como se diz. Exatamente isso, Joel. E aí, eu acho que nós temos que mandar esse aviso, viu, Joel, aqui. Espero que as pessoas estejam nos assistindo, compartilhem isso.
para chamar atenção para todo mundo da direita e os políticos da direita e todo mundo trazer o debate, Joel, exatamente para isso. Eu acho que nós temos que falar da questão da inflação, do supermercado, dos combustíveis, da violência, da falta de segurança, né? Falar da falta de saneamento básico. Sabe por que é que eles estão gostando desse debate, Joel? Porque eles não têm entrega, não tem nada para entregar, é um desastre completo, perda total, Joel. Então, nós precisamos ter o cuidado aqui, e a gente aproveita aqui, né, Joel, para a gente fazer esse alerta, porque eu acho que a gente tem que debater essas questões reais que têm esse impacto, porque desse jeito, esse debate aí, eles estão se beneficiando, vai beneficiá-los. E aí até fica aqui, né, Joel? Vamos pensar nisso também. Eu estava refletindo sobre isso para a gente começar a falar também dessas questões e aí ficar o alerta, né, para todo mundo. Porque eles estão gostando desse debate, porque não tem entrega. E eu acho que nós temos que cobrar as entregas desses canalhas que não têm entrega nenhuma, têm destruído o país. Não é isso? Não entrega nada porque é um governo de gente incompetente, tecnicamente falando, e um governo de imorais, que não tem respeito pelo que é público, pela propriedade privada. Para eles não tem limite nenhum, tanto faz roubar como não roubar, tudo para eles é absolutamente normal. Essa gente que não tem a compreensão do transcendente, do divino, para eles basta somente o agora, como dizia o Karl Marx, né? Como materialista, ele vai dizer que tudo que existe é o plano material de produção, não existe outra coisa para além disso. Portanto, para quem está somente nesse plano, se você, por exemplo, se corrompe, se você rouba do patrimônio público ou do patrimônio privado, mas se você não for pego pelas autoridades, beleza. Você só pode ser chamado de ladrão depois que você é condenado, né? Antes de você ser condenado, você só é suspeito. E se você nunca for pego, nunca for flagrado, para a população, para a sociedade, você nunca é ladrão. E se você faz parte do regime, né? Não vai ser preso, não vai ser pego nem punido. Agora, quem tem a dimensão do transcendente, do divino, a pessoa fica naquela, poxa, ninguém viu eu pegando, ninguém viu eu roubando, mas Deus viu. Se eu morrer com esse pecado, eu vou para o inferno e vou sofrer as consequências. Então, essa turma da esquerda ela não tem o menor pudor de roubar, porque é mau caráter, ou, às vezes, pode ter um petista que não é tão mau caráter assim, mas é incompetente. Como é o caso do Tachad. Olha só aqui o sujeito dando uma entrevista como pré-candidato ao governo de São Paulo e o cara não sabe o que é uma empresa, uma sociedade mista. Esse cara que até ontem era o nosso ministro da Economia. Saudades do Paulo Guedes, né? Olha aqui, ó. Olha a mancada que ele deu aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Até me surpreendeu o Heródoto Barbeiro, que também é esquerdista, lulista, né? Fazendo esse tipo de pergunta aqui, ó. Proclamação do PT, a proclamação do PT, eu leio e conheço um pouquinho. A gente é contra algumas privatizações. Pô, quer ver uma coisa? Privatizou o serviço funerário da cidade de São Paulo. Certo. Encareceu. É verdade. E não melhorou o serviço, porque já estava bom. Você já entrou no cemitério depois de privatizado? Eu já. E melhorou muito. Eu fui no cemitério do Araçá. Heródoto, eu fui lá e olhei, está muito melhor agora. Pagando R$12.000, até R$18.000 não sei o preço. Para enterrar uma pessoa em São Paulo. Não é assim. Você privatiza a água prometendo que vai diminuir a conta e aumenta a conta, você está mentindo para a população. Espera um pouquinho. A Sabesp era uma empresa estatal ou era uma empresa de capital misto? Olha aí. Vamos ver como o ex-ministro da Economia não sabe essa simples diferença. É uma empresa controlada pelo Estado. Peraí, não, você não respondeu. Ela era estatal ou era uma empresa de capital misto? Era como o Banco do Brasil. Quem é que vendeu as ações da Sabesp da Bolsa de Nova York? Espera um minuto. O Alckmin.
Mas pera aí, deixa eu te falar. Você está me fazendo uma pergunta, eu vou te responder Claro. tecnicamente, né? Porque minha especialidade é finanças públicas. O Banco do Brasil é uma empresa estatal e tem ações na Bolsa. A Sabesp é uma empresa estatal. Eu aprendi que elas são empresas de capital misto. Como é que chama a Petrobras? A Petrobras é Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima? Então, mas ela é estatal. Banco do Brasil não é sociedade. Como é que é estatal? É estatal ou não? Oi? A Petrobras é uma estatal ou não? Não é. É de capital misto. Não, mas quem controla? Bom, o controle é uma coisa, mas quem banca é o capital privado. Tá aí. É esse tipo de gente aí que o país está entregue, né? O que dizer? O que esperar, né? Joel, é um absurdo. Veja que no governo Bolsonaro, com pandemia, com guerra na Ucrânia, aí nós tínhamos um ministro, o Paulo Guedes, altamente competente, uma equipe altamente competente, que mesmo com todos os desafios, né, entregou o Brasil para esses canalhas aí no azul, né, com os cofres, as empresas dando lucro. Tanto as estatais, empresas de economia mista, enfim. E os estados e municípios também, né? Então, o país entregou o país no azul. E aí esses caras vêm, e aí olha quem vem substituir o Paulo Guedes. Um cara absolutamente incompetente. Tudo que ele bota a mão quebra, né? Foi prefeito de São Paulo, foi um dos piores prefeitos de São Paulo. Ministro brasileiro da Economia é o ministro dos impostos, o taxado, né? Só taxa imposto. A primeira vez na história que a gente arrecadou, nunca tinha se arrecadado tanto na história do Brasil, né? Então eles estão arrecadando um absurdo, sufocando todo mundo, sufocando as empresas, sufocando a população, e quem perde são principalmente os mais pobres. E não entrega nada, Joel. Zero entrega. Não tem nada de qualidade. Né? Nenhum serviço entregue, não tem obras. Né? A última que a gente viu algumas semanas atrás foi aquele bueiro lá que era um casco lá de container, né? Um container. Né? Então, assim, um absurdo de incompetência, Joel. E é em todos os níveis. Eles são incompetentes. Não estudam, são despreparados, Joel. É só a ideologia, é só estar no poder. Eles não contratam, eles não colocam pessoas para trabalhar baseada na competência, Joel. Eles pegam por ser amigo, correligionários. Eu não sei se você ficou sabendo, essa semana saiu aí uma informação, Joel, que eles, se eu não me engano, acho que é na universidade, na URJ, uma coisa assim, uma empresa lá contratada, né, terceirizada, do PT, ligada ao PT, investindo 35 milhões, se eu não me engano, em bolsas de estudo para militantes, né, políticos, correligionários deles. Ou seja, olha o atraso, não tem qualificação, não tem investimento de verdade. Tudo que eles fazem é falso, Joel. Tudo é uma fraude. Então, assim, é de uma incompetência absurda. Ainda bem, Joel, que agora, se mudar aí, tá uma previsão de vir uma mulher aí muito forte, né? A Daniela Marques, se eu não me engano, é o nome, né? Que está cotada aí até para ser vice do Flávio, ou talvez uma ministra aí da Economia que dá um 10-0 no Tachad, né? Vamos esperar que as coisas mudem, porque senão nós estamos fritos, como se diz popularmente, né? Ninguém aguenta mais 4 anos de PT. O Brasil é um país rico, mas também não vai aguentar, vai à falência. E ainda mais porque o Lula está deixando o Brasil completamente isolado do mundo civilizado, das economias livres. Parece que ele quer empurrar o Brasil no caminho da Venezuela mesmo, no caminho de Cuba, né? Deixar nossa economia completamente isolada. Nosso povo cada vez mais empobrecido e emburrecido, porque parece que, taticamente, é melhor você controlar quem é pobre e quem é burro. Aí se estabelece uma ditadura perpétua, como aconteceu lá em Cuba. Está aí até hoje. A ditadura de Cuba se iniciou antes da ditadura militar no Brasil.
A ditadura militar do Brasil se acabou, durou 20 anos. O Brasil está aí há já cerca de 40 anos, uma democracia, e o regime cubano continua lá, sem expectativa de haver uma mudança pelo próprio povo de dentro do país. Parece que o Trump agora vai resolver a parada. Então você fica imaginando, né? O povo reclama, aí a esquerda reclama do regime militar aqui no Brasil, mas se esquece que eles queriam implantar aqui um regime ditatorial da chamada ditadura do proletariado, fazia uma revolução igual a que aconteceu lá em Cuba. E o Lula, lá atrás, já avisou, não, para fazer uma revolução assim no Brasil, você vai ter que esperar algumas décadas, 20, 30, 40 anos, para você poder ir incutindo as coisas na cabeça das pessoas, vai aos poucos, comendo pelas beiradas, até que, quando o povo se espantar, já não tem mais jeito. Eu suspeito que o golpe final do Lula seria nessa possibilidade de uma reeleição. Até porque ele não vai ter mais outra chance na vida, porque os dias dele, literalmente, estão contados. Professor Carlos Lyron, você faça aí os seus comentários, e aí a gente já vai se aproximando aqui do final, também fazendo nossas considerações finais. Joel, veja como eu estou afinado para fazer perguntas hoje. Vou fazer outra. Olha, você lembra quando foi que o Lula fez esse vídeo aí, falando que iria levar uns 10, 20, 30, 40 anos para a implantação da ditadura comunista? Né? Ele falou socialismo, mas a gente sabe que a ditadura comunista no Brasil... Você lembra quando foi que ele fez esse vídeo? Não estou lembrado. Só sei que faz aí, acho que mais de 30 anos. 86, 40 anos em 2026. Ó, Joel, é agora ou nunca. Chegou. É agora ou nunca. Então, o Ortega acabou de dizer que não vai ter mais eleições na Nicarágua. O Petro tentou dar o golpe na Colômbia agora recentemente, né? Quer dizer, a posse do novo presidente está previsto, se eu não me engano, para acho que é 7 de agosto, uma coisa assim. Mas ainda as coisas estão rolando lá, né? O clima lá está tenso. Cuba, a gente já viu, né? Continua, você acabou de comentar, a Venezuela está do jeito que está. E aqui, Joel, completa 40 anos agora, em 2026, né? Praticamente. Então, são 14 mais 26, né? Se você contar de 86, então dá 40 anos agora. Joel, se o Flávio Bolsonaro não ganhar essa eleição, se a eleição não houver lisura e eles derem mais um golpe no Brasil, são mais 4 ministros, né, que estão previstos. E eles ainda negociam para aposentar alguns, para eles substituir por ministros mais jovens, como eles fizeram já agora, né, para poder trocando para ficar mais tempo no poder. Então, Joel, o projeto desse pessoal é simplesmente esse, de manter essa ditadura, de destruir o país, de roubar, de deixar essa violência tomar de conta do país. Eles não têm vontade de ver um país desenvolvido, da gente crescer e ser uma nação próspera, rica, né? E você falou mais cedo, Joel, do passarinho cantar, né? E eu vi aqui, alguém falando, assim como na Venezuela você tinha o Maduro, a esposa, e a Delcy, né, que está lá negociando para reduzir as penas delas no futuro, por isso que ela continua lá para fazer a transição. Na Nicarágua é o Ortega e Murillo, parece que é o nome da esposa, e lá é um presidente e uma vice-presidente, é o marido e mulher. Você já pensou o que pode acontecer aqui no Brasil se a moda pega? Né? Lula e Janja Então, já pensou a ditadura? Né? Presidente e vice, se eles mudarem a lei também. Então, assim,
a gente precisa, né, Joel, refletir muito, o povo brasileiro. É muito sério o que nós estamos vivendo. Não dá para aguentar mais você ser governado por esse povo, pessoas incompetentes, bandidos, corruptos, uma violência absurda, conluio com o crime organizado, aparelhamento de tudo da máquina pública, o inchaço do Estado, né? E o Estado não sobra nada, Joel, para investir, né? Para você ter educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento básico, segurança pública, moradia, enfim, gerar emprego e renda, tecnologia, transparência, eficiência, eficácia dos serviços públicos. Eles são mal intencionados mesmo, Joel. Mal intencionados, são canalhas. Joel. Então, nós já estamos em cima do horário. Vou pedir aqui para o senhor fazer suas considerações finais, mas antes de agradecer aqui aos nossos membros, que são nossos patrocinadores. Aqui, ó, Patriota Sônia RC por aqui, deixando seu recado, dizendo boa noite a todos. Cadê os outros membros? São muitas mensagens, não dá para a gente ler todas, então a gente prioriza aqui as mensagens dos membros. Vamos lá, cadê as mensagens dos membros? O Patriota Rodrigo Ramos, dizendo boa noite, Joel, professor e patriotas, Cachoeira, Rio Grande do Sul. Já até li aqui. Muito obrigado mais uma vez. Você que aqui ainda não é membro, quiser também ser um patrocinador oficial, aqui embaixo nós temos o nosso clube de membros, onde você pode tornar-se um patrocinador oficial do nosso canal, ou então você pode nos ajudar aqui através desse nosso Pix aí, qualquer quantia, qualquer valor, aquilo que você sentir no seu coração. A pessoa manda 50 centavos, R$1, R$5, R$10, enfim. Se você sentir no seu coração, se você achar que o nosso trabalho é importante e relevante, que a gente tem que continuar aqui firmes e fortes, combatendo o lulismo, o alexandrismo, o esquerdismo, o marxismo, defendendo os nossos valores que são inegociáveis, Deus, pátria, família, liberdade, justiça, honestidade. Para mim isso não tem preço, né? A gente bate cabeça, a gente se expõe, a gente passa o risco, mas nós temos que defender isso, porque eu não ficaria com a minha consciência em paz se daqui a 10, 15 anos minha filha virasse para mim e me perguntasse o que eu fiz para o Brasil não chegar na possibilidade da gente entrar no nível da Venezuela, o nível de Cuba, e eu dizer para ela assim, poxa, na época eu não estava nem para política, eu não quis fazer nada, eu não quis me envolver. Então, essa é a hora de lutar. Talvez amanhã a gente não tenha mais essa possibilidade. Literalmente, ano que vem, talvez a gente não possa mais fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora. Então é por isso que a gente pede a união, a gente pede a colaboração, para que a gente trabalhe, para que a gente leve a informação, leve a verdade, para abrir os olhos das pessoas, para a gente defenestrar esse ladrão de 9 dedos e toda a sua trupe da presidência da República e libertar o nosso país. Então, professor Carlos Lyron, suas considerações finais, por gentileza. Corretíssimo, Joel, concordo com você. Amanhã pode ser tarde demais, mais tarde pode ser tarde demais, Joel. Então, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, eu gosto muito de estar aqui com vocês. Um abraço aí para todo mundo que sempre nos assiste. Queria pedir ao pessoal para realmente compartilhar as nossas lives, né, as nossas discussões, a levar isso para mais pessoas, compartilhar, conversar com seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Nós precisamos resgatar o Brasil. Ninguém aguenta mais, pessoal. Nós precisamos salvar o país. O país está tomado de assalto por criminosos. Eles estão por toda parte. Não faz sentido. Eu tenho dito aqui outras vezes, né, Joel? Eu já disse. Nós precisamos vir ao mundo. Se não for para fazer essas 3 coisas, não faz sentido. Você vem, estuda, busca entender o que é que você veio fazer, né? Refletir, perguntar sobre o sentido da vida. Você tem que trabalhar e dar um retorno para a sociedade. Você tem que obedecer às regras, às normas, às leis de convivência em sociedade. Então, essas são os 3 pilares ali fundamentais, né, da vida, do ser humano aqui na Terra, dessa passagem nossa aqui na Terra. Então,
vale a pena lutar, nós precisamos continuar lutando, nós temos esse país belíssimo que a gente tem comentado aqui, todo mundo tem consciência disso, nós não podemos deixar que o nosso país fique na mão do crime organizado, são criminosos esses que estão aí no poder, pessoal. Eles aparelharam todas as nossas instituições, enquanto nós, a população de bem, as pessoas de bem, estamos presos, vivendo com medo, trancados dentro de casa, bandidos estão soltos nas ruas. Isso precisa mudar, tem que ser o contrário. Nós livres, né, com liberdade, e bandidos é que tem que estar atrás das grades, e não nós, pessoas do bem, pessoas que querem o Brasil e o mundo, tornar o Brasil e o mundo um lugar melhor. Então, mais uma vez, Joel, muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todos, sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Olha, pessoal, quem quiser também ajudar o nosso trabalho, nós temos aqui o nosso YouTube Shop, onde nós disponibilizamos aqui alguns produtos para você adquirir e a gente ganha uma comissão que também é importante para financiar aqui o nosso trabalho. Olha, vou mostrar para vocês aqui o que nós temos. Ó. Nós temos o nosso compressor digital para você calibrar os pneus da sua moto, do seu carro, da sua bicicleta, calibrar bola, balão, multiutilidades. Olha esse produto bem aqui, ó. Você vê aqui, ó. Já vem prontinho aqui para você conectar na válvula do pneu do carro. Vem também com os adaptadores aqui, ó. Você rosqueia para calibrar o pneu da bicicleta, para bola, para balão. E é importante porque ele também, olha, ele é lanterna. Se você estiver no escuro, precisando calibrar o seu pneu, ó, você liga a sua lanterna, se precisar sinalizar, dá para sinalizar. Olha, eu viajei agora esses 2 dias, vocês viram que sexta, sábado e domingo eu estive aqui ausente, não tive programação nenhuma. Estava viajando, peguei a BR, olha. Esse aparelhozinho bem aqui me salvou. Se não fosse ele, eu teria ficado no prego na estrada. O pneu murchou, eu encostei num posto para fazer a calibragem, em vez de encher o pneu, era esvaziando mais. Estava com problema o calibrador do posto. Então, eu peguei o meu aqui de emergência, coloquei lá, coloquei 36 libras. Fiz minha viagem, fui e voltei. Então, eu uso, por isso que eu estou recomendando para vocês, olha, compacto, cabe na palma da mão, eu coloco no porta-luvas do carro, quem é motoqueiro pode andar com ele na mochila, você carrega ele aqui, ó, com um carregadorzinho de celular, e aí, uma carga desse aqui dá para você calibrar os 4 pneus do seu carro, ó. Tranquilamente dá. Então, eu recomendo para você estar aqui no nosso YouTube Shop, onde nós temos também camisas do Flávio Bolsonaro, boné do Flávio Bolsonaro, bandeira do Brasil. A convenção já aconteceu, daqui a pouco está acontecendo os comícios, aí o Flávio Bolsonaro vai aparecer, você precisa estar lá com a sua camisa do Flávio, com a sua camisa verde e amarela, com a sua bandeira, com o boné dele, tem que estar todo paramentado para ir nas manifestações, para ir nos comícios, para ir fazer a campanha do Flávio Bolsonaro contra o Lula. E como é que você encontra esses produtos? Ó, vou te mostrar bem aqui como encontrar os produtos que nós estamos aqui disponibilizando. Ó. Me parece que eu esqueci aqui de adicionar, mas eu vou colocar aqui agora, ao vivo com vocês. Só um instante que eu estou colocando aqui ao vivo esses produtos e vou te dizer como é que você vai conseguir acessar eles aí para você poder fazer a sua aquisição. Espera aí. Vai dar certo aqui. Realmente eu não tinha colocado, agora estou colocando. Enquanto isso, você pode deixar aí o seu like, né? Você que ainda não deixou o like, deixa o like. Pronto, os produtos foram adicionados. Deixa eu ver aqui se já dá para exibir aqui na sua tela. Já, ó. Tá aqui adicionado já. Olha como é que acontece aqui, ó. Ó. Você tá vendo aqui, ó. Você dá um clique aqui na tela, ó. Já apareceu esse cardzinho bem aqui, ó. Ó, apareceu o cardzinho aqui, ó. Vou clicar de novo, ó. Apareceu ele aqui, ó. Já em outro lugar, ó. Cadê? Vamos lá. Aí, ó, apareceu aqui. Eu clico bem aqui, ó. Apareceu, João. Clico em cima dele. Aí aparecerão aqui, ó. O compressor, camisa do Flávio Bolsonaro, camisa rosa, ó. Boné do Flávio Bolsonaro bonito, ó. Camisa do Flávio Bolsonaro amarela. Bandeira do Brasil, ó. Perfume do Bolsonaro, medalha do Bolsonaro, mais bandeira do Brasil, ó.
Tudo aqui para você, ó. Se você quiser adquirir, você clica em cima do produto, ó. Aí você já entrou aqui, ó, no site do Mercado Livre, né? Olha, Mercado Joel, Livre, eu vou comprar um desses certo? compressores aí. Um dia desses, eu viajei show de também para o bola. interior e aqui nas crateras das estradas maranhenses, estourei 2 pneus, fiquei no prego com os dois, com o suporte e o outro lá. Então, troquei, botei o suporte, né? Um tinha estourado, botei o suporte, andei uns 50 metros e estourou o outro nos buracos. Vou precisar de um desses. Ótima solução. Show de bola, né? Para não deixar a gente no prego. Eu comprei esse aqui depois que um pneu meu murchou. Aí eu tentei trocar e colocar o step, mas aí a cabeça do parafuso estava lisa, né? A chave não estava pegando. Aí eu tive que ir rodando até uma borracharia quando cheguei lá, o pneu estava cortado. Eu tive que comprar um pneu novo. R$800 um pneu novo, né? Baita prejuízo. É um bichinho desse aqui de R$75. Pode evitar um prejuízo, um transtorno, um atraso de viagem. Enfim, super recomendo porque eu estou utilizando. Se você adquirir, você ainda vai estar patrocinando aqui o nosso trabalho. Ok? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a nossa próxima live. Até a próxima, pessoal.